Fala galera do Sanaflix, hoje aqui a gente vai continuar falando sobre os antihipertensivos. Uma classe bem específica aqui são os bloqueadores adrenérgicos, os alfa e beta bloqueadores. O que é que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar primeiro sobre a regulação simpática da pressão arterial, bem rapidinho, e sobre esses receptores adrenérgicos, o que é que cada um faz, tá bom? E aí sim a gente vai dividir em beta bloqueadores e alfa bloqueadores, que são as ações dos fármacos. Sobre a regulação normal da pressão arterial, a gente tem vários mecanismos regulatórios. Só que aqui eu quero falar dos mecanismos através do sistema nervoso autônomo simpático, tá bom? Então saem os nervos simpáticos do sistema nervoso central e eles vão causar um aumento antivelar número 1 na resistência das arteríolas, então pode causar vasoconstricção arteriolar, podem regular essa vasoconstricção arteriolar, aumentando ou diminuindo a resistência vascular periférica. A mesma coisa com a capacitância nas vênulas. Pode atuar diretamente no coração, na bomba cardíaca, aumentando ou diminuindo a sua frequência, a sua força contrátil. E também tem uma atuação renal. Você pode ter, por exemplo, os receptores beta atuando, estimulando o aumento da renina. O aumento da renina vai levar ao aumento da angiotensina. A angiotensina, por si só, já leva a uma vasoconstricção arteriolar, então a gente volta lá para o 1, que é a resistência arteriolar. E a angiotensina também vai estimular a liberação de aldosterona. E essa aldosterona vai atuar com a recaptação de sódio de água, aumentando a PA também. Então a gente consegue observar que existe uma regulação basicamente pelo sistema nervoso simpático, tá? Uma dessas formas de regular é a partir do baroreflexo postural. Então o que é que a gente tem? A gente tem ajustes rápidos e contínuos desses reflexos, tá bom? E aí você, através do estiramento das paredes vasculares, então, quando você tem muito sangue passando por aquela arteríola, por exemplo, você tem a parede daquele vaso mais estirado, e aí esses baroreceptores vão perceber que tem muito sangue passando por ali ou que a pressão está muito elevada e vão inibir a descarga simpática para que tenha uma diminuição daquela pressão naquele local. Mas o que é a hipotensão postural, gente? Quando a gente fica em pé, a gente faz com que o nosso retorno venoso precise vencer mais ainda a gravidade para que consiga chegar ao nosso coração. Aquele sangue, através do retorno venoso, chegar ao nosso coração. Tem que vencer agora a gravidade. Então a gente precisa de um reflexo postural, que é o quê? A gente precisa contrair as nossas veias para que o sangue ele consiga subir e a gente precisa ter um reflexo simpático atuante um pouquinho mais forte, de forma muito instantânea, para que a gente não tenha hipotensão postural, ou seja, fiquei em pé, o sangue não chegou a tempo e eu fico tonto, por exemplo, ou então a minha pressão diminui porque meu coração não está bombeando tanto sangue quanto devia, já que o retorno venoso não está sendo suficiente. Então esse baroreflexo postural tem que ser um ajuste muito rápido para a gente poder manter a mesma PA quando está sentado e depois de levantar. Aqui é a imagem um pouco complexa, em que a gente vê vários locais de ação de fármacos que podem atuar na PA. A gente vê ali, por exemplo, os receptores alfa dos vasos. Então a gente tem alguns medicamentos que podem atuar nos receptores alfa na vasculatura, que é basicamente, quando a gente falar de receptor alfa aqui, vai ser alfa 1 no vaso sanguíneo, e receptores beta, tanto no coração quanto receptores beta de células justaglomerulares, regulando a liberação da renina. Então, gente, alfa e beta vão atuar nos vasos, no coração e nos rins, como eu tinha mostrado naquela primeira imagem, tá bom? Vamos falar um pouquinho desses receptores. O que são os receptores, os adrenoreceptores beta? Bem, beta 1 atua no coração e nas células justaglomerulares. No coração, ele aumenta a força e a frequência de contração do coração e nas células justaglomerulares aumenta a liberação de renina. Então, quando a gente bloqueia beta 1, a gente tem uma diminuição da força de contração e uma diminuição dessa frequência, tá bom? Beta 2, músculos lisos, respiratórios, uterinos e vasculares, promovendo o relaxamento dessa musculatura. Pô, Pedro, isso aí não tem a ver com a PA, não tem a ver com a PA, mas tem a ver com os efeitos adversos que alguns beta-bloqueadores podem apresentar e algumas contraindicações também, principalmente quando a gente vê ali músculo liso respiratório. Se você promove o relaxamento, no momento que você bloqueia, você promove a contração. Isso pode ser muito perigoso em paciente que já é predisposto a ter broncoespasmo. Também na musculatura esquelética pode promover a captação de potássio e no fígado humano ativar a glicogenólise. E beta 3 em células adiposas ativa
a lipólise. Então vamos lá começar a falar basicamente sobre os fármacos que atuam nesses sistemas, nesses receptores. Propranolol é um beta-bloqueador que a principal ação é na cardiopatia isquêmica. Então, por mais que seja utilizado também para hipertensão, cardiopatia isquêmica, ou seja, tratamento de pacientes pós-infarto agudo do miocárdio, por exemplo, a principal ação dos beta-bloqueadores, não só do propranolol, dos beta-bloqueadores como um todo, porque reduzem mortalidade, reduzem reinfarto nesses pacientes. Então, é utilizado para pacientes pós-infarto agudo do miocárdio, mas também muito utilizado para paciente com insuficiência cardíaca. No caso do propranolol, para pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Mas não é utilizado para hipertensão? É sim, só que hoje em dia é mais utilizado para hipertensão grave, para prevenir ataque cardíaco reflexa em pacientes que estão fazendo uso de vasodilatadores. Então a gente vai ver, quando a gente faz uso de vasodilatador, deve ter acompanhando um beta-bloqueador para prevenir esse ataque cardíaco reflexa. Gente, Pedro, os beta-bloqueadores não são medicamentos de primeira linha para hipertensão? Não. Beta-bloqueadores não são mais medicamentos de primeira linha para hipertensão, mas ainda são medicamentos muito utilizados. Qual é o mecanismo de ação? Bloqueio beta. Então, realmente é um bloqueio competitivo. Esse medicamento vai lá, vai se acoplar ao receptor e não vai permitir que o neurotransmissor norepinefrina atue ali. Pode reduzir o débito cardíaco e, com isso, reduzir a pressão arterial e inibe também a produção de renina lá pelas células justaglomerulares. Então, os receptores beta-1 também têm essa ação aí. E ainda pode atuar reduzindo a vasoconstricção. Então, por isso que pode ter essa ação mais proeminente na hipertensão. Com relação à farmacocinética e a posologia do propranolol, deve ser utilizado via oral 2 vezes ao dia e existem preparações de liberação mais prolongada, em que você pode usar apenas 1 vez ao dia, tá bom? Alguns eventos adversos aqui. Tem que tomar cuidado com bloqueio cardíaco e brônquico. Ou seja, pacientes que já têm bloqueio, por exemplo, bloqueio atrioventricular, o beta-bloqueador ele pode lentificar ainda mais esse estímulo elétrico atrioventricular. Pode piorar um bloqueio atrioventricular, tá bom? E além disso, o bloqueio cardíaco como um todo, ou seja, você quer diminuir a pressão, você gera hipotensão. Você quer diminuir a frequência, você gerar bradicardíaca. E o bloqueio brônquico é o quê? Você pode ter uma atuação também em beta-2. Então, se beta-2 atua relaxando o músculo liso brônquico, no momento que você bloqueia a beta-2, você contrai o músculo liso brônquico. Então, muito cuidado em pacientes predispostos a broncoespasmo. Pode causar síndrome de abstinência, sim. Como eu falei, muito cuidado em pacientes que já têm bradicardia, porque ele pode levar a bradicardia. Pacientes que já têm arritmia, porque, por exemplo, um bloqueio atrioventricular pode ser piorado pelo uso do beta-bloqueador, do propranolol no caso. Asma, por conta do broncoespasmo que ele pode levar. Diabetes também, existe a possibilidade tanto do paciente diabético não perceber os sinais da hipotensão, quanto a possibilidade ainda questionada do beta-bloqueador piorar a reversão da hipoglicemia. E pacientes com insuficiência vascular periférica, pacientes com doença arterial obstrutiva periférica, não devem fazer uso de beta-bloqueador, porque esse beta-bloqueador pode piorar, agravar essa doença arterial periférica. Metoprolol é outro exemplo, ele é um pouco mais cardioseletivo, ou seja, atua mais em beta-1 e não tem mais tantas contraindicações quanto, por exemplo, propranolol, porque ele é muito mais atuante em beta. Então, as contraindicações do metoprolol vão ser basicamente pelas ações em receptores beta, porque é muito mais atuante em beta do que em alfa. Tem um alto metabolismo de primeira passagem, sua meia-vida é de mais ou menos 4 a 6 horas. Atenolol tem um menor metabolismo de primeira passagem e tem excreção renal administrado mais ou menos 1 vez ao dia, a dose de 50 a 100 miligramas por dia, meia-vida de aproximadamente 6 horas. Muitas pessoas usam ainda atenolol, você consegue pegar no posto de saúde e várias pessoas, por mais que não seja mais medicamento de primeira escolha, várias pessoas alcançaram o controle da PA, alcançaram o controle da hipertensão a partir do uso do atenolol, então continuam utilizando, tá bom? Também é um pouco mais cardioseletivo, com menos efeitos brônquicos, menos efeitos uterinos, então um pouco mais confiável, um pouco mais seguro para pacientes com asma, com DPOC, por exemplo. O carvedilol, ele é tanto bloqueador quanto vasodilatador. Então ele vai bloquear as ações
cardíacas, mas também vai poder causar um pouco de vasodilatação. Administrado uma vez ao dia só, a dose de 50 a 100 mg dia é a dose terapêutica. Só que deve-se iniciar com a dose de 6,25 mg 2 vezes ao dia. Meia-vida de 7 a 10 horas. O carvedilol é muito utilizado em pacientes que já têm insuficiência cardíaca, tanto com fração de ejeção preservada, quanto com fração de ejeção já reduzida. Labetalol é outro que também tem uma atuação maior em receptores beta do que em alfa, mas os seus usos clínicos não são tanto para hipertensão crônica. Ele é utilizado no tratamento do feocromocitoma, que é um tumor de suprarrenal que libera catecolaminas, e nas emergências hipertensivas. O nebivolol também é beta-1 seletivo, tem um efeito vasodilatador. Essa me pergunta, gente, mas o efeito vasodilatador não é secundário à ação em beta-2? Sim. Mas aí existe um questionamento se o beta-1 não estimula a liberação de óxido nítrico e por isso há um efeito vasodilatador, não direto, indireto por conta do óxido nítrico. Também administrado uma vez ao dia, 5 a 40 mg por dia, tem a meia-vida de 10 a 12 horas. O esmolol ele é bem diferente, ele tem uma meia-vida de apenas 10 minutos. E qual é o uso clínico? Hipertensão intra e pós-operatória, porque a partir do momento que você retira esse medicamento, ele em 10 minutos não está mais atuando. E para emergências hipertensivas, só que a administração dele é sempre IV, tá bom? Você não vai conseguir administrar por via oral um medicamento que vai atuar apenas por 10 minutos. Isso é o que eu tenho para falar sobre os beta-bloqueadores, gente. Só que existe uma aula, também no módulo de farmacologia, de sistema nervoso autônomo, em que falamos sobre beta-bloqueadores de forma mais detalhada. Aqui eu falei para vocês basicamente as ações na hipertensão, porque aqui a gente está falando de antihipertensivo, tá ok? Só que o mais importante é você lembrar que beta-bloqueador não é medicamento mais de primeira linha para controle da hipertensão e lembrar as suas contraindicações, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os adrenoreceptores alfa. Bem, alfa-1 atua muito nos músculos lisos vasculares, então leva vasoconstricção periférica, vasoconstricção difusa, sua principal ação aqui. Mas também músculo dilatador da pupila, ele contrai o músculo dilatador, então ele dilata a pupila. No coração, pode aumentar a força de contração cardíaca, mas só que o beta-1 tem uma ação cardíaca um pouco maior. E na próstata também leva a contração da próstata. Ele eriça o pelo também porque tem ação no músculo liso pilomotor. Alfa-2, onde que atua em neurônios pós-sinápticos do sistema nervoso central e tem múltiplas ações nesses neurônios que não cabe a gente ficar falando aqui. Ele estimula a agregação plaquetária e nos músculos lisos vasculares ele pode causar contração, mas em alguns músculos lisos vasculares ou então quando utilizado de forma local, para, por exemplo, conter anestésico, ou quando são doses muito altas, podem levar à vasoconstricção difusa. Em células adiposas, ele inibe a lipólise. Em terminais nervosos, tanto adrenérgicos quanto colinérgicos, inibe a liberação do transmissor. Então, quais são alguns desses medicamentos? Bem, prazosina e outros alfa-1, que eu vou falar aqui é basicamente sobre todos esses medicamentos que atuam inibindo alfa-1. Causam bloqueio nas arteríolas e nas vênulas. E aí acaba levando a menos taquicardia do que os bloqueadores alfa que não são seletivos. Alguns usos clínicos para hipertensão, obviamente, está aqui na aula de antihipertensivo, só que são muito utilizados também para hiperplasia prostática benigna, porque diminui o tônus da próstata, diminui a contração prostática. Alguns eventos adversos, eles podem levar à retenção de sal e de água. Então, esses bloqueadores alfa-1 eles devem ser utilizados junto com diuréticos, porque eles, de um lado eles retêm sal e água e de outros diuréticos eliminam sal e água. Existe o fenômeno da primeira dose. Então, na primeira dose, os efeitos podem vir muito proeminentes. Por isso, se deve iniciar com a dose pequena e como um dos efeitos é a hipotensão ortostática, se deve iniciar em decúbito, ou seja, iniciar a prazosina e outros bloqueadores alfa-1 com doses muito pequenas e com o paciente em decúbito. Então, usa antes de dormir e ele dorme com essa primeira dose rolando no corpo dele para prevenir esse fenômeno da primeira dose. Alguns efeitos são tontura, palpitação, cefaleia e fadiga, alguns efeitos colaterais desses medicamentos. A prazosina, ela é altamente seletiva para alfa-1, por isso acaba gerando menos taquicardia, porque não tem a ação inibitória de alfa-2. Ela é muito metabolizada, 50% apenas disponível após ingestão por via oral, e a meia-vida é de mais ou menos
3 horas. A trazosina também é seletivo para alfa-1, é muito metabolizada no fígado, mas só que tem uma biodisponibilidade alta, e a meia-vida é de mais ou menos 9 a 12 horas. Já a doxazosina, muito metabolizada no fígado, tem uma biodisponibilidade moderada e a meia-vida é de 22 horas. Aí você me pergunta, mas você já falou aqui trazosina, doxazosina, prazosina. Eu sei que existem outros medicamentos aqui, tansulosina, fentolamina, fenoxibenzamina. Esses medicamentos todos eles estão onde? Bem, gente, a aula aqui é de antihipertensivo. E os alfa-1 antagonistas, ou seja, os bloqueadores alfa, não são muito utilizados para essa função de antihipertensivo. A gente tem uma aula aqui que é sistema nervoso autônomo, que são os bloqueadores adrenérgicos, ou seja, antagonistas adrenérgicos, em que a gente destrincha um pouquinho mais as ações desses fármacos e os usos clínicos dele, que, por exemplo, muitos desses aqui são mais utilizados para feocromocitoma, para hiperplasia prostática benigna, e no tempo que a gente está citando aqui. Eles são medicamentos pouco utilizados para hipertensão, tá bom? Então, com relação a essa aula aqui, gente, a regulação simpática da pressão arterial é importante, porque muitas vezes alguns efeitos advêm dos reflexos e não necessariamente da ação do fármaco. Temos que saber o que cada receptor adrenérgico faz, não só aqui para hipertensão, e beta-bloqueador, gente. Beta-bloqueador aqui é o principal dessa aula. Não são mais medicamentos de primeira linha e a gente tem que estar de olho nos efeitos adversos e principalmente nas contraindicações para os usos desses beta-bloqueadores. Só que os beta-bloqueadores são medicamentos muito importantes ainda em pacientes após infarto agudo do miocárdio com cardiopatia isquêmica ou pacientes com insuficiência cardíaca. E, gente, a maioria desses medicamentos com insuficiência cardíaca ou com cardiopatia isquêmica, desses pacientes com insuficiência cardíaca ou com cardiopatia isquêmica, também são pacientes hipertensos. Então, por mais que os beta-bloqueadores não sejam medicamentos de primeira linha para o tratamento da hipertensão, muitos pacientes com hipertensão que já tiveram eventos cardíacos ou que já têm insuficiência cardíaca estão fazendo uso de beta-bloqueadores. Então, é importante vocês saberem, principalmente, as suas contraindicações. E os alfa-bloqueadores que não são tão utilizados para hipertensão assim. Tá bom, gente? Aqui são as referências bibliográficas. Muito obrigado, espero ter ajudado e até a próxima aula.